Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um Momento Democrático. Hoje, eu, Ricardo Belão, Ronaldo Bianchi, vamos conversar com Fernando Guimarães, um profissional de grande participação na vida política brasileira, com passagens por partidos como o PSDB, como o PSB, e fundador do movimento Direito Já, Fórum da Democracia. Fernando, muito obrigado aqui pela sua presença aqui nesse programa do portal RC1. E eu vou começar com a seguinte pergunta, Fernando, assim para estimular a nossa conversa. Quando você fundou o partido, eu me lembro de uma entrevista sua que você dizia da sua preocupação de unir as pessoas que estavam preocupadas com certos aspectos da plataforma do governo Bolsonaro, que você queria fazer um movimento que unisse tanto as pessoas da oposição a Bolsonaro, que tenham assim, um viés de esquerda, como também com a chamada centro-direita, pessoas que não são de esquerda, mas que igualmente estariam preocupados com certos aspectos aí vistos como ameaças à democracia, que estavam expostos ali na plataforma do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou, né? Voltou o governo Lula, estamos aí no terceiro mandato do Lula, e a minha dúvida seria o seguinte: você acha, então, que o movimento deu certo? E quais são as novas visões do movimento? Hoje em dia, como é que vocês estão? Tudo bem. Obrigado pelo convite, Zé Carlos. Estou aqui com o amigo Ronaldo Bianchi, o amigo Ricardo Menão. Prazer estar conversando com vocês. O Direito Já, ele surgiu do entendimento de que na campanha de 2018, o candidato Bolsonaro ele apresentou uma plataforma que não era coerente com um campo democrático. Ele apresentava ali um objetivo de desconstrução de princípios, de valores assegurados na Constituição brasileira, assegurados nos direitos fundamentais da pessoa humana, e que, portanto, era necessário que a gente pudesse unir todos os campos políticos, porque o compromisso com a democracia, o compromisso com os direitos humanos, é um compromisso que une a esquerda e une a direita também. Só não une quem joga fora do tabuleiro, né? que é o caso dos compromissos que ele apresentou. E acho que ele foi muito claro, acho que ele não escondeu de ninguém o que ele pensava na campanha. Quando ele vence a eleição, ele reafirma esses valores incompatíveis com o pacto civilizatório, e a gente buscou essa construção. E aí, após alguns meses conversando com as diversas forças, a gente conseguiu reunir em setembro de 2019, num evento em São Paulo, no Tuca, a presença de lideranças de 16 partidos políticos. Nós tínhamos lá mais de 300 organizações da sociedade civil presentes, e a partir dali se deu a largada de uma frente ampla tanto em defesa de valores fundamentais, né, tanto de uma resistência a um projeto de desconstrução, e também uma frente ampla que tinha como princípio de que todos ali se apoiassem em torno do candidato que viesse a se mostrar aquele que alcançasse a posição de ir para o segundo turno, e que todos deveriam se unir, independente de quem fosse o nome. Na época, a gente nem vislumbrava, ainda que esse nome fosse o presidente Lula. Na época, ele estava ainda impossibilitado de concorrer,
mas a gente dizia, se for um nome à direita, a esquerda tem que apoiar. Se for um nome à esquerda, a direita tem que apoiar. O que nós precisamos é não permitir a extensão do projeto autoritário. Eu acho que o resultado das urnas mostra que essa vitória do campo democrático por 50,9%, fica muito claro que não foi uma vitória alcançada pela esquerda, né? Não foi uma vitória alcançada pelo centro, foi uma vitória construída por uma frente ampla. Eu diria o seguinte, graças aos eleitores de direita, graças aos eleitores conservadores que têm compromisso com o campo democrático, é que a gente conseguiu evitar a continuidade daquele projeto autoritário, né? Então, isso demonstra... a gente viu eleitores até do Partido Novo que no segundo turno estavam com o Lula, né? Isso mostra o quanto foi importante a Frente Ampla, o papel da Simone Tebet, o papel do Amoedo, o papel do Geraldo Alckmin, da Marina Silva, de todas as lideranças que fizeram parte dessa construção. Agora o movimento ele segue com a mesma responsabilidade, porque não se venceu o campo autoritário, né? Na verdade, na disputa do executivo, sim, por uma margem pequena, mas se você olhar para o Congresso Nacional, as forças, por exemplo, que apoiaram o presidente Lula, elegeram 130 deputados, as forças que tiveram com ele no primeiro turno. E as forças que tiveram apoiando o Bolsonaro tiveram uma representatividade muito maior no Congresso, né? Então, boa parte dos parlamentares que estão no Congresso foram parlamentares que, quando o governo tinha uma posição anti-vacina, né, respaldaram essa posição. Então, quando houve discursos autoritários, quando você teve, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro defendendo o AI-5, o Congresso Nacional não tomou nenhuma atitude, né, no seu Conselho de Ética. Então, está enraizado a extrema-direita, não só no Congresso Nacional, mas nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, em vários setores da sociedade, e portanto, o papel do direito já, que une os nomes da esquerda, do centro e da direita, tem uma responsabilidade, acho que primeiro, colocar o país nos trilhos. Acho que é uma política não de governo, mas é uma política de Estado, a gente pensar o que a gente pode ter de convergências e políticas que o país precisa avançar, precisa voltar aos trilhos, mas também de como que a gente pode pactuar para que em cidades onde nas eleições municipais do ano que vem houver algum candidato extremista, né? E aí, sendo muito claro, né, onde tiver uma disputa entre esquerda e direita, é super saudável. Onde for entre conservadores e progressistas, isso é o jogo democrático. Mas onde tiver alguém que não respeita a democracia, não respeita a vida, aí nesses casos, pontualmente, a gente está propondo e estamos dialogando com os partidos para que a gente construa, portanto, uma rede de frente amplas municipais, com mobilização da sociedade e dos partidos, para não permitir o enraizamento do extremismo no país, a exemplo do que aconteceu agora em Porto Alegre, onde vereadores tentaram normalizar o 8 de janeiro e comemorar essa data como o Dia do Patriota, sendo que a gente tem que ter muita responsabilidade e respeito ao que significa ser patriota, né? Que é um valor muito importante para todos nós. Fernando, queria começar aqui fazendo uma pergunta, primeiro só ressaltando aqui que, enfim, a postura do nosso antigo fundador, eu falo agora representando o Partido Novo, o apoio dele ao Lula foi estritamente pessoal.
Não foi uma diretriz do partido, inclusive gerou muita polêmica na época, e hoje o partido faz uma oposição ferrenha ao governo Lula. Mas eu queria questionar, Fernando, para o grupo hoje, vocês enxergam de fato no Lula alguém com compromissos com a democracia, depois ele ter dito que democracia era relativa, a própria aproximação dele, o flerte com Maduro, esse restabelecimento das relações, Maduro que na Venezuela, a própria ONU, através da Michelle Bachelet, constatou ali que há sérias afrontas aos direitos humanos, e o Lula tem mostrado sempre essa aproximação com ele, dizendo que ele, inclusive, deveria oferecer a narrativa dele sobre o que está acontecendo na Venezuela, quando todos nós sabemos que há afrontas seríssimas ali aos direitos humanos, e é o flerte do Lula também com outros ditadores que afrontam os direitos humanos, como Ortega, o próprio Fidel Castro, que sempre Lula tratou como um conselheiro, uma referência. Como que vocês enxergam isso hoje, Fernando? Sendo que a alternativa ao Bolsonaro foi o Lula, que sinceramente não é uma pessoa que parece tão afeita e com um compromisso tão firme assim com a democracia. O presidente Lula tem um compromisso com a democracia, e isso é visível. Ele está no 3º mandato, né? E em todos os momentos ele respeitou a imprensa, respeitou o judiciário. Ele foi um homem que foi condenado injustamente, se apresentou e cumpriu. Não teve nenhum momento que ele questionasse o sistema democrático. Disputou as eleições no limite, não tentou mudar Constituição. Agora, ele tem um papel na política externa que é um papel de diálogo com todos os países. Se a gente for discutir a questão da democracia nos demais países, nós temos que discutir a nossa relação com o nosso principal parceiro comercial, que é a China, né? A China é democrática? No entendimento meu, no entendimento, acho que de todos nós que defendemos um modelo de democracia liberal, uma democracia que predomina no Ocidente, não. Mas você não vai deixar de fazer negócio com a China. Imagino que não se propõe a isso. E o trato com os demais países, acho que parte da autodeterminação dos povos. Agora, é claro, não dá para normalizar o que aconteceu na Venezuela. Não dá para dizer que o Maduro é um democrata. Isso também considero inaceitável. Tem todos democracia não é ter eleição. Democracia é ter respeito às instituições, às liberdades, à imprensa. Acho que houve ali acho que o presidente naquele momento se expressou de uma forma inadequada. Assim. Fernando, o direito já na prática agora, em 2024, quais são os critérios que ele vai adotar para poder falar, esse candidato nós apoiamos, esse candidato é bolsonarista, nós não apoiamos. Quais são os critérios? Me parece, se eu entendi bem o que o Fernando falou, não é esse candidato é bolsonarista, esse candidato é extremista. Parece que foi mais do que o Fernando falou, que o movimento estaria contra extremistas, tanto do campo da direita, quanto também do campo mais, desculpe a redundância, mais da extrema esquerda. Não sei, Fernando, é isso? Eu entendi certo? Olha, na verdade, a gente está usando o termo extremista até para também não superestimar o bolsonarismo. O bolsonarismo, ele foi... O Bolsonaro, eu diria que ele foi um surfista, né, que surfou uma onda de um caldo cultural que havia na sociedade, de pessoas que se posicionavam já contra o politicamente correto,
que tinha uma posição crítica ao sistema político, e acho que ele foi o personagem que conseguiu capitalizar esse movimento, e acho que vai ter continuidade nisso, que se poderia chamar de um bolsonarismo 2.0, com outras lideranças que vão tentar dar continuidade a isso. Mas o fato a preocupação nossa é muito clara de dizer o seguinte: o direito já, ele em nenhum momento ele se apresentou como um movimento que tem uma ideologia, né? A gente sempre se apresenta como a defesa dos valores fundamentais que estão na Constituição. Então, onde houver uma disputa com nomes de direita, liberais, conservadores, e nomes da esquerda, socialistas, essa disputa ela é muito bem-vinda e saudável. Agora, o que nós não estamos aqui para perseguir ninguém, né? O que nós temos que fazer é só ter um cuidado de não permitir que essa visão doentia, né, que num país que teve 700 mil mortos, né, de gente que desrespeitou a vida humana, que foi contra a ciência, contra a vacina, gente que defende o AI-5, que defende o 8 de janeiro, esse pessoal que não tem não é salutar para a democracia. Quando a gente identificar que tenha candidatos que assumiram esses valores, que têm esses valores, e esse mapa não é o direito já que vai apontar. Isso que nós estamos propondo nesse momento, dialogando, todos os partidos estão construindo os seus mapas eleitorais, e sempre que identificarem em algum município personagens com essas características, né, nós vamos buscar identificar naquele município qual é o candidato que tem melhores condições de derrotar esse extremista, e aí, se o melhor nome que tiver para derrotar um extremista for um candidato do União Brasil, nós precisamos que a esquerda apoie o candidato a prefeito do União Brasil. Se for do PSD, a esquerda tem que apoiar o candidato do PSD, ou do MDB, ou do PSDB, ou do PDT, ou de quem for. Nós precisamos unir esforços para conseguir evitar o enraizamento e não normalizar. Eu acho que o fato de ter uma frente ampla que vai movimentar a sociedade, não só a questão majoritária, mas influencia também para que a gente evite a eleição também por tabela. Isso influencia para que a gente também não tenha vereadores não comprometidos com a democracia. Acho que nós temos que... o fundamental é não normalizar as pessoas que não têm esse compromisso. Quanto à questão da extrema-esquerda, a extrema-esquerda no Brasil, ela não tem sequer representação parlamentar, né? Quando a gente está falando de extrema-esquerda, provavelmente a gente poderia pensar em PCO, em PSTU, esses partidos que não representam, não estão na disputa, né? São partidos que têm as suas narrativas e não representaram na nossa história em nenhum momento ainda qualquer tipo de ameaça à normalidade democrática. Quem está ameaçando a normalidade democrática hoje tem sido a extrema-direita. E, portanto, essa claro, é a maior preocupação hoje. Mas você não acha, Fernando, por exemplo, figuras como o Guilherme Boulos, que vai ser candidato e está liderando aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a corrida para a prefeitura, até pelo passado dele, de invasões, de atos de vandalismo e uma série de questões como essas, e está no partido, o PSOL, que é um partido de esquerda e que também flerta e se aproxima de regimes autoritários em outros países e que
manifesta apoio, o próprio PT também, que manifesta apoio a muitos desses regimes antidemocráticos. Você não acha que eles, de alguma forma, não estão também do lado mais extremista da esquerda? Não, me parece que não. Você pega, por exemplo, o PT, eles estão governando o país pela terceira vez, né? Você vai dizer que o governo Lula é um governo de esquerda? Não, é um governo de coalizão, é um governo que tem uma característica mais de centro, né? Não tem nenhuma característica extremista, muito pelo contrário, né? Quando você pega o PSOL, o PSOL é um partido que, se você pegar a base programática deles, é uma base programática do que defendem, por exemplo, os partidos socialistas na Europa defendiam ali com Mitterrand, né, ali na década de 80, essa coisa toda. Tem muito dessa pauta, assim, uma pauta racista, uma pauta com valores são absolutamente contemporâneos, né? Você pegar, por exemplo, só para dar um exemplo do quanto às vezes a gente tenta conduzir o discurso para apontar que a gente tem uma esquerda radical quando não é. Você pegar, por exemplo, em Estocolmo, na Suécia, que é um país social-democrata, você tem lá uma política, por exemplo, de se você tiver 2 imóveis e você for colocar para alugar, vai para uma imobiliária que é uma imobiliária do Estado, né? E ela que determina o valor, e quem pode locar é por uma ordem das pessoas que estão na fila, inscritos para ter essa oportunidade de escolher qual imóvel querem e vão pagar o preço que o Estado determina. Você falar isso aqui para nós, vamos falar, nossa, isso é coisa de comunista, né? Isso, na Suécia, é só social-democracia. E o pessoal nem... Eu peguei só dar um exemplo de como, às vezes, a gente tenta chamar de extrema-esquerda aquilo que em referências do mundo não é. Não vejo nada de extremista no PSOL, nada. Nem outros partidos, né? Mesmo quando esses partidos apoiam, por exemplo, um movimento como o do Sem Terras, que invadem propriedade privada, que, bom, pelos relatos aí a gente vê que tem uma série de questões de exploração aos próprios assentados ali, de manifestações de violência nessas invasões, de ameaças, de atos puramente ali, diria, praticamente terroristas nessas invasões, e quando tem apoio desses partidos, você não acha que seria uma manifestação extremista deles prestar apoio ao movimento, sabendo de tudo isso? Não, primeiro que eu acho que eles... Eu acho que a questão da luta social, né, a luta social não é extremista. Eu acho que eu chamaria de ocupação aquilo que eles fazem, e é claro, acho que os excessos, né, existem excessos, né, existem erros que são colocados e são condenáveis, mas como uma regra geral, eu acho que eles têm uma questão natural de luta social, de apontar onde que pode ter onde você tem propriedades que podem cumprir uma função social, e não me parece nada de extremismo, não. As conquistas não são dádivas de governo, né? A sociedade tem que se mobilizar para ela, e acho que isso faz parte da luta da esquerda, né? Quem for de direita e não concordar vai trabalhar por uma outra lógica de prática, mas acho que dá para conviver plenamente com essas diferenças no ambiente democrático. Fernando, você está com um discurso bastante assim contra, né? Contra não é contra, mas enfim, é um discurso que vai contra, não há outra maneira de falar, vai contra o radicalismo que nós estamos vendo aqui no Brasil. Você está acenando com uma possibilidade de a gente diminuir esse radicalismo, que
há um consenso que está exagerado, que saiu do normal. A maioria das pessoas, então você vê a política entrando e afastando amigos, a política entrando nas famílias e causando problemas em convivência familiar, uma série de coisas que não havia no Brasil tanto assim, e hoje parece que está mais disseminado, não é? Talvez essa parte de mídia social também, porque as pessoas leem os comentários uma das outras nas redes sociais e se posicionam e depois encontram dificuldade de se reposicionar. Você acha que esse radicalismo é uma questão da época que nós estamos vivendo aqui no Brasil? Porque no mundo a gente está vendo o radicalismo aumentar, não é só aqui. Né? Se a gente lê os jornais aí do mundo, a gente vê que isso não é uma tendência apenas brasileira. Ou você, como um estudioso da democracia e como uma pessoa que se dedica a aperfeiçoar a democracia aqui no Brasil, tem uma história, fundou um movimento político, você acha que esse radicalismo realmente veio para ficar? Não, eu acho, Zé Carlos, eu tenho uma preocupação, que eu acho que o mundo hoje, ele vive uma época que a questão não é mais o que pode ser feito. As tecnologias, o avanço hoje mostra que é questão de tempo, de muito pouco tempo, para que praticamente tudo possa ser feito. A questão é o que deve ser feito, né? O que deve ser feito exige uma resposta da sociedade, através das instituições, através das universidades, do parlamento, portanto, eu acho que é necessário que a gente consiga ter responsabilidade de conduzir esse período nosso da história com muito diálogo, que basicamente é assegurar o ponto de vista democrático, que é a diversidade de visões e o enfrentamento dessas visões mediado pelas instituições, pelo parlamento, mas também ter uma responsabilidade da gente buscar quais são as convergências que a gente tem, porque são muitas, né? Se você buscar um diálogo entre nomes da esquerda, nomes do centro, nomes da direita, você consegue encontrar consensos significativos. Na época, por exemplo, da pandemia, nós tivemos um encontro com os presidentes nacionais de partido que indicaram economistas para participar de um seminário que o Direito Já produziu, e a gente construiu um documento de saídas econômicas para a crise na pandemia, que foi consenso entre economistas dos mais diversos campos. E nós apresentamos depois isso para o Congresso Nacional. Quem coordenou isso para a gente foi o Rogério Studart, um ex-diretor do Banco Mundial. Então, o fato da gente conseguir encontrar respostas, né, convergências, depois nós fizemos isso em questões também de políticas de saúde pública, etc. Isso mostra que se você tem um ambiente saudável de democracia, você pega, por exemplo, historicamente, o PT e o PSDB, né? O PT e o PSDB, se você pegar programaticamente, acho que 80% ou mais, para não dizer 90% do que eles propunham, tinha afinidade, né? Questão, às vezes, de um pequeno ajuste, aquilo. Então, nós não podemos fazer o país deixar de ter políticas de Estado, né, de constituir uma política de educação de longo prazo, uma política de desenvolvimento técnico-científico, ambiental, por narrativas de disputa, de dizer, olha, aquele lá é comunista, aquele outro é isso, tal, não sei o quê. Isso não ajuda o país, né? O que eu acho que a gente tem que ter responsabilidade é de buscar as convergências, estabelecer políticas de Estado, e aquilo que tiver diferença,
evidente que a esquerda e a direita ambas têm boas intenções. Eu não acho que quem é de direita é mal intencionado, ou quem é de esquerda é mal intencionado. Não são. Tem visões diferentes de como conseguir oferecer o melhor para a sociedade. E aí as disputas são naturais, mas vamos fazer isso de uma forma civilizada. Eu acho que sem essa coisa de o cara querer ocupar um espaço no parlamento, né, como alguém que vai ter voto porque consegue ferir o lado oposto, né? Acho que a gente precisa ter cada vez mais parlamentares que, como a gente teve no país, né, grandes parlamentares como Ulisses Guimarães, que conseguiam unir as pessoas em torno do que era melhor para o Ulisses. Conversava com a esquerda, conversava com a direita. É isso que nós precisamos no parlamento. Mas hoje a eleição para 2024, ela não vamos ter uma situação de risco institucional. Nós vamos ter uma discussão muito, muito importante, que é como solucionar problemas locais. E como o direito já se insere dentro dessa perspectiva, porque nós não estamos discutindo política de acordo, política comportamental, política de armamento, mas nós estamos discutindo problemas, evidentemente, de educação, saúde, transporte, mobilidade. Como é que o direito já entra nessa discussão? Ronaldo, a defesa que o direito já vai apresentar é de que a gente possa tratar de uma democracia mais substantiva, né? A democracia que assegura as liberdades, essa não tem nem que se discutir, isso é o primeiro princípio. A democracia que assegura direitos humanos é elementar, né? Nós queremos uma democracia que possa assegurar a cada cidadão aquilo que prevê a Constituição, que ele tenha retorno dos frutos do que a democracia constrói, né? Um governo autoritário, né, não constrói frutos, né? Mas um governo democrático constrói. Agora, esses frutos precisam ser colhidos por todos. Então, quando você tem um país que você tem mais de 30 milhões de pessoas que estão passando fome, né, isso não é um sistema democrático, porque quem está correndo atrás do feijão no prato não tem como participar como cidadão, não vai participar de uma política de democracia participativa, né? Não tem como vivenciar a democracia. Então, eu acho que assim, o que nós temos que trazer e acho que isso é um compromisso, mais uma vez, não acho que resolver o problema da fome é uma preocupação só da esquerda, né? Não acho que nós temos uma direita que não está preocupada com a fome. Nós precisamos unir, né? Precisamos unir nessas questões fundamentais. Isso é fortalecer a democracia. O acesso à qualidade de educação, perspectiva, futuro, tudo isso são pautas das eleições municipais. Eu acho que, assim, trazer esses valores à luz é uma contribuição, mas nós não vamos dizer, olha, esse candidato é o melhor para isso ou aquele é o melhor para isso. A sociedade tem que saber se a proposta de viés social-democrata ou a de viés liberal é que vai representar melhor as respostas para as necessidades. Isso é do jogo. Agora, o que nós vamos fazer, aí eu insisto, é isso. Se tiver um candidato que a gente olhou e falou assim, olha, esse candidato ele tem uma posição de dar apoio a atos conspiratórios, a atos autoritários. Ele na pandemia foi anti-ciência. Onde houver esses nomes, nós temos que nos unir, porque aí dali a gente não vai colher nenhum fruto para os cidadãos do ponto de vista do que eu acabei de dizer. A democracia dá frutos, o regime autoritário não dá. Perfeito. Fernando, a gente já está aqui se encaminhando aqui para o final do nosso programa, da nossa entrevista, e eu queria deixar aí para você um espaço para você deixar suas últimas palavras hoje
e também dizer como é que uma pessoa pode se aproximar do direito já, se existe aí alguma forma da pessoa que se interessar se aproximar, passar a participar do movimento. José Carlos, obrigado pela oportunidade. Nós temos presença nas redes sociais, né? Com @Direito Já, Fórum pela Democracia. A gente está presente, entre outras redes, no Instagram e no Facebook. As pessoas podem enviar mensagens solicitando participar. A gente tem presença em todos os estados, com diversas organizações da sociedade civil. A gente tem 15 partidos que atuam ativamente juntamente conosco. As lideranças políticas são muito bem-vindas para esse diálogo. E estamos à disposição para construir. Acho que o direito já agora vai estar focado nessa proposta, né, da Frente Ampla, e a gente está vindo também com uma série de colóquios de convergência. Nós estamos dialogando com as fundações partidárias e com organizações da sociedade civil. Nós vamos trabalhar em vários temas para encontrar quais são as convergências possíveis. Então, o primeiro tema que nós estamos trabalhando agora, nós vamos reunir no final de setembro todos esses partidos, as fundações, para discutir justamente esse tema aqui que eu mencionei agora, a questão da democracia substantiva e da economia política. Então, também, todo mundo que quiser contribuir para esse debate vai ser muito bem-vindo. Mais uma vez, aí fico feliz aí de encontrar o amigo Ronaldo, o amigo Ricardo aí. Foi um prazer e uma alegria essa conversa com vocês. Obrigado, então. Aqui, em nome aqui do Portal RC1, do nosso programa, a gente agradece a você e pede aí aos nossos assistentes que deem o seu like, por favor, e até a próxima.